Se você quer investir em renda fixa além dos títulos brasileiros, há um mercado muito maior à disposição, os bonds corporativos. Mas quais as características desse mercado, as vantagens e os riscos? Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre bonds. Fica por aqui e já se inscreve no nosso canal, porque nele você encontra tudo para investir com as melhores análises dos especialistas da XP. Primeiro, vamos ao básico. O que são bonds corporativos? Bonds corporativos, ou corporate bonds, são títulos de renda fixa emitidos por empresas em moeda estrangeira e negociados no mercado externo, como nos Estados Unidos. Eles são comparáveis às debêntures que já conhecemos no mercado local. Investir em bonds abre novas oportunidades para quem quer diversificar a carteira. Quais as diferenças entre o mercado local e o mercado internacional? O mercado de renda fixa nos Estados Unidos, por exemplo, tem um grau de evolução muito maior do que o brasileiro. Só para você ter uma ideia, segundo dados da OECD e da CIFMA, o estoque combinado de títulos soberanos e corporativos ao final de março de 2024 somou 37,8 trilhões de dólares, o equivalente a cerca de 204 trilhões de reais. No mesmo período, a combinação dos títulos soberanos e emitidos por empresas no Brasil somou 8,6 trilhões de reais, de acordo com a B3. Os números indicam que existe grande potencial de crescimento do mercado de renda fixa corporativa internacional. Enquanto no Brasil temos investimentos pós-fixados, atrelados à inflação e pré-fixados, por exemplo, nos Estados Unidos a maioria das opções é pré-fixada. Além disso, não há títulos isentos de imposto de renda para brasileiros. Mas as empresas brasileiras também têm bonds? Apesar de bonds serem títulos em dólar, não são apenas empresas dos Estados Unidos que podem emiti-los. Na verdade, algumas empresas brasileiras também possuem títulos de renda fixa negociados no mercado norte-americano. Os casos mais comuns são empresas exportadoras. Dessa forma, elas conseguem uma proteção ao menos parcial contra a variação do câmbio sobre suas dívidas. Alguns exemplos de empresas brasileiras que fazem isso são Petrobras, Vale, Embraer, entre outras. Também há empresas sem operações fora do Brasil que escolhem emitir no mercado externo por eventuais condições de mercado mais favoráveis que as encontradas no ambiente interno no momento da emissão. Alguns exemplos são a Egea, Redditor e Movida, entre outros. E quais são os riscos de investir em bonds? São os mesmos de investir em títulos de renda fixa que já conhecemos aqui no Brasil. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e risco de reinvestimento. Para identificar o risco de crédito, é possível consultar o rating. O rating é uma nota que uma agência classificadora de risco de crédito atribui a um governo, uma empresa ou uma emissão. O rating mede a capacidade e a disposição da emissora de honrar suas obrigações financeiras. Funciona assim: quanto maior o risco de não pagamento ou calote, também chamado de default, menor o rating e vice-versa. Por causa dessa relação risco-retorno, é esperado que, quanto mais baixo for um rating, mais alta é a rentabilidade do título. Agora, vamos para as características dos bonds. Os bonds têm uma padronização em sua nomenclatura, o que torna muito mais fácil a identificação de informações básicas do ativo. Pelo ticker, é possível saber quem é o emissor, o cupom e a data de vencimento do bond. Mas lembre-se que o padrão é em inglês. Então começa pelo mês, não pelo dia, como estamos acostumados. Nesse exemplo, Petra é o emissor Petrobras. 6,1/4 é o cupom juro semestral, ou seja, 6,25% ao ano. E a data de vencimento é 17 de março de 2026. E você sabe o que determina o preço do bond no mercado? O preço de um bond é influenciado pela taxa de juros de referência, como a taxa de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e pelo spread de crédito, que reflete o risco adicional do emissor em relação ao título livre de risco. Mas, assim como para qualquer investimento, além do preço, você precisa conhecer o risco e o retorno associados aos bonds. Diferentemente dos títulos corporativos locais, os bonds possuem taxas de remuneração, a rentabilidade, que é pré-fixada e oscila conforme a marcação ao mercado, e o cupom, que também é pré-fixado, porém constante desde o momento da emissão. Os cupons dos bonds são calculados por juros simples,
ou seja, os juros são pagos apenas sobre o valor do principal, não sobre os juros acumulados. Isso permite uma maior previsibilidade do fluxo de caixa do investimento. Outra característica dos bonds é a possibilidade de recompra do papel pelo emissor antes da data de vencimento, o que pode alterar a rentabilidade esperada. Apesar de também existir essa possibilidade nos títulos brasileiros, isso é menos comum de acontecer no Brasil, por isso não estamos muito acostumados com isso. Na plataforma XP, a rentabilidade exibida já considera a menor taxa de retorno, chamada de yield to worst, entre os cenários de carregar o título até a data de vencimento e o de ocorrer a recompra antecipada do papel pelo emissor. Com as oscilações de mercado, em alguns casos, a rentabilidade pré-fixada pode atingir um patamar menor do que a do cupom semestral. Isso pode ocorrer por causa da valorização do bond no mercado secundário. Se o preço do bond subir, a rentabilidade diminui, mesmo que o cupom semestral permaneça constante. Agora que você já sabe as características dos bonds, vamos falar de um assunto chato. Os bonds não são isentos de impostos. Portanto, quem investe em renda fixa no exterior precisa recolher imposto de renda no Brasil. De acordo com a Receita Federal, os rendimentos gerados por aplicações em títulos fora do Brasil são considerados ganhos de capital, o que inclui os cupons dos bonds. Os cupons recebidos sobre os bonds deverão também ser tributados como ganho de capital. A alíquota aplicada de imposto sobre esses ganhos depende da diferença entre o valor de compra e o valor de venda do bond. Desde maio de 2024, passou a valer a nova tributação para investimentos no exterior, devendo ser aplicada a alíquota de 15% sobre o ganho de capital. Agora que você já sabe como funciona o investimento em bonds, eu vou te mostrar como investir na prática na plataforma da XP. Primeiro, você precisa ter uma conta global. No app é fácil, você consegue se cadastrar sem taxas. Se você já tem a conta global, é só ir no campo Invista Agora, clicar em Renda Fixa Bonds para conferir os ativos disponíveis, escolher um deles e clicar em Investir. Confira todas as características dos investimentos, como preço, aplicação mínima, taxa de emissão e liquidação. Se você estiver de acordo, clique em Investir novamente. Agora, é só escolher a quantidade desejada, verificar o risco na sua carteira e confirmar a compra. Fácil, né? Para saber mais sobre investimentos, confira o relatório completo no link da descrição. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!